Pessoal, nesse vídeo nós vamos reagir ao atropelo que aconteceu no debate da CNN no final da noite de ontem. Guilherme Boulos e o líder do PL na Câmara, Zucco, protagonizaram esse debate e o resultado foi uma vergonha para o bolsonarismo. Zucco, que estava muito despreparado para esse debate, tentou negar as manifestações, confessou que o PL seria um dos maiores beneficiados por essa PEC da blindagem, diferente da esquerda, que segundo ele não tem deputados investigados no Supremo Tribunal Federal. Olha só o que o cara disse, pessoal. E ainda reclamou que o Guilherme Boulos votou contra a saidinha para os presos. Dá para acreditar? Agora que Jair Bolsonaro é presidiário tem que ter saidinha? Que contradição, hein? Vamos reagir aqui ao atropelo que aconteceu nesse debate, a dificuldade que Zucco teve para colocar os neurônios para funcionar. O Tico e o Teco não estavam muito bem nesse debate e o Guilherme Boulos, que não teve dó, passou o trator. Vamos ver na íntegra, mas antes vai deixando seu like, pessoal. Curte muito para nos ajudar, preciso do seu apoio, seu like é essencial para o nosso trabalho, então já vai curtindo aí. Se for novo aqui, se inscreva no canal. A maior parte das pessoas que assistem o nosso conteúdo diariamente não são inscritas aqui no canal. Se for o seu caso, se inscreve aí para ajudar. E se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aqui em cima. Vamos aqui então reagir ao que aconteceu na CNN, o atropelo que o líder do PL na Câmara sofreu ao tentar defender a anistia, defender PEC da blindagem, atacar as manifestações e tudo com argumentos pífios. A nova rodada de sanções dos Estados Unidos gera algum impacto nas votações da anistia e da PEC da blindagem? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro, a todos que estão nos assistindo. O impacto é zero, Leandro. A estratégia do bolsonarismo, trabalhando em conjunto com Donald Trump, para chantagear o Brasil, para impor sanções, fazer ameaças, colocar tarifas, evidentemente não deu certo. A gente não se curvou, o Brasil não se ajoelhou, o presidente Lula foi firme em defender a soberania nacional. Tudo que eles conseguiram com isso foi deixar claro o que está em debate hoje no Brasil. E quais são os lados? De um lado, gente que coloca a bandeira norte-americana na Avenida Paulista no dia da independência, no 7 de setembro. Lambibotas. De outro lado, quem defende de fato os interesses nacionais, quem se comporta como patriota verdadeiro, não patriota de gogó, quem defende o Brasil de fato. Eu acho que ontem o recado que as ruas deram em relação à PEC da blindagem é inequívoco. E novamente aí nós temos dois lados. O PL bolsonarista, o deputado Zucco que está aqui debatendo conosco, votaram todos pela PEC da blindagem. Eles gostam de dizer que a esquerda defende bandido, defende criminoso, e eles aprovaram uma medida para poder blindar deputados que cometam crimes. Ou seja, deputado pode matar, pode estuprar, pode roubar, que não acontece absolutamente nada. E o povo reagiu. As ruas ontem deram os recados, e eu tenho certeza, inclusive, que a CCJ do Senado vai barrar esse absurdo e vai enterrar a PEC da blindagem, da bandidagem, patrocinada pelo bolsonarismo com apoio do Centrão. Vou fazer a mesma pergunta para o deputado Zucco. Deputado, a nova rodada de sanções dos Estados Unidos gera algum impacto nas votações da anistia e da PEC da blindagem? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Me chama a atenção, vocês convidaram o deputado Boulos. Ele também votou contra a saidinha de criminosos. Ué? Tinha que votar em favor da saidinha de criminosos? Não eram vocês que eram contrários a esse tema? Que hipocrisia é essa? Será que é porque Jair Bolsonaro já está preso em prisão domiciliar e logo será presidiário de um presídio também? Tomara que seja papuda? Será que é por causa disso que agora eles são a favor da saidinha? Então, deputado Boulos, com todo respeito, eu acho que o senhor não tem moral para estar aqui e falar sobre qualquer coisa relacionado a uma PEC anti-chantagem. E eu falo, Leandro, com muita propriedade, pois nós temos mais de 61 ações penais. Sabe quantas ações temos envolvidos deputados de esquerda? Zero. O engraçado é que ele fala isso com orgulho. Olha só como é que nós estamos sendo perseguidos pela lei. 61 ações penais contra parlamentares do PL e nenhuma contra a esquerda. Isso mostra quem são os verdadeiros corruptos, criminosos e quem precisa da PEC da blindagem. Por isso o PL votou 100% em favor dessa PEC. Nós temos, por exemplo, nas ações penais, 80% de parlamentares do PL. PT, PCdoB e PSOL, zero. PT, PCdoB e PSOL, zero. Então, o deputado Boulos, que já foi condenado, inclusive preso, está acostumado com essas questões de invasões, ele tem que entender que a pauta da anistia é algo necessário para pacificar o país.
Ele, como eu disse, acostumado a invadir, deveria, inclusive, defender as pessoas que, porventura, estavam no 8 de janeiro e cometeram depredação. Porque o co-irmão dele, o MST, fez a mesma coisa. Invadiu, depredou e não foi condenado. Então, fica aqui registrado, Leandro, a nossa clareza sobre o tema. O que vai fazer a PEC da anistia, ou melhor, a anistia avançar, é o voto, por exemplo, de um magistrado qualificado, que se baseou seu voto por jurisprudência, por peças de juristas renomados, contra juízes que votaram politicamente, num foro indevido, dito inclusive da incompetência absoluta da primeira turma em julgar aqueles réus que não têm prerrogativa, de um golpe sem governo deposto, ou de um crime por opinião ou por cogitação. Então, o que nós temos aqui, Leandro, é uma clara evidência que nós temos que, sim, virar a página com a aprovação da anistia. A anistia, inclusive, que queremos debater, foi feita em 79 com criminosos, mas agora a Débora do Batom não pode ser anistiada, mas a companheirada da esquerda pode. Enfim, é muita narrativa, é algo que realmente não se explica incoerências. E ele... É engraçado como eles ainda É engraçado como é que eles insistem ainda nessa pauta da anistia, mesmo tendo recebido no domingo um recado claro da população brasileira. Já que os dois foram citados, deixe-me conceder 1 minuto para cada um, começando com o deputado Guilherme Boulos. Deputado. Obrigado, Leandro. Olha, Zucco, eu acho que a única coisa que está sendo invadida aqui nesse debate é a sua cabecinha miúda e perturbada. Veja, você é absolutamente contraditório, você fica citando uma série de coisas de lei penal, lei de redução de pena, Saitinha, Janones. Se explique, meu caro, se explique por que você votou a favor da PEC da bandidagem. Eu não votei, eu votei contra em todos os momentos. Por que você e o seu partido votaram a favor da PEC da bandidagem? Para poder blindar parlamentar que cometa crime, não possa ser preso no flagrante. Não adianta você ficar jogando um monte de coisa aqui, tentando confundir as pessoas. Eu entendo que a sua cabecinha deve estar um pouquinho perturbada pela cobrança que os eleitores devem estar fazendo por esse seu voto vergonhoso. Mas xingar aqui não vai resolver, Zucco. Eu acho que você deveria se explicar. Talvez pudesse ter a humildade de reconhecer que errou, ou então poder dizer quais são seus reais interesses. Por que você quer blindagem? Porque você mandou emenda PIX para o Rio Grande do Sul e não quer ser investigado por isso? Nossa. Por que você quer blindagem sua e dos seus parceiros? Por que você quer anistiar quem tentou dar golpe de Estado no Brasil? Não foi a Débora do Batom. Ô, Zucco, pelo amor de Deus. Vocês querem anistiar o Jair Bolsonaro, vocês querem anistiar os generais. Vocês usam a Débora do Batom como um símbolo e tudo mais. Seja franco com as pessoas. Eu sei que o bolsonarismo joga muito com a mentira, e você também. Tente por um momento, por 1 minuto aí que você vai ter agora, que o Leandro vai te dar, tente ser verdadeiro por um momento com as pessoas. Nossa, mas atropelou e atropelou com classe. Mas também, né, pessoal, foram colocar um desqualificado para debater com Guilherme Boulos. É claro que a surra iria vir, né? Deputado Zucco, o senhor tem o mesmo tempo do deputado Guilherme Boulos. Mesmo deputado que cheira crime, ele sabe muito bem que hoje nós estamos numa clara e evidência perseguição, porque os amiguinhos dele assaltaram a banco. Os amiguinhos do Boulos assaltaram a banco, assassinaram, sequestraram embaixadores e foram anistiados. E as pessoas que nem passagem na polícia tinham, estão pegando o regime fechado. Este mesmo deputado desqualificado que escondeu a rachadinha do parceiro Janones. Esse mesmo deputado desqualificado que votou contra o aumento da pena para crimes hediondos. Então, ele fala de uma maneira, mas trabalha com narrativa. E esses eventos que aconteceram no final de semana são baseados em atores, em cantores da Lei Rouanet. 34 bi foram lá cantar. Mas por que acabou as queimadas na Amazônia ou só aumentaram as queimadas? Então é isso.
são base em narrativas, são partidos desqualificados. E olha, vocês fazerem com que eu debata com Guilherme Boulos, eu só posso agradecer, porque esse sim é o símbolo do crime. Esse deputado é muito desqualificado. Boa noite, deputados. Começando pelo deputado Boulos. O presidente Lula sinalizou, segundo o presidente do PT, Edinho Silva, que aceita discutir um projeto sobre a dosimetria, o chamado PL da dosimetria, mas não agora, não nesse momento, não com esse timing. Eu queria saber se, na sua leitura, deputado Boulos, o PL da dosimetria pode substituir a anistia ampla, geral e restrita, se pode ter entrada no campo da esquerda e se pode realmente, como diz o Centrão, pacificar o país. Boa noite, Pedro. Antes de responder a tua pergunta, me permita só, porque o Zucco ele rumina aqui, né? É uma coisa impressionante o nível de desqualificação, de baixeza, de mentira. Zucco, você é a cara do bolsonarismo. Parabéns, você expressa muito bem a baixeza que o bolsonarismo representa. Né? Traz mentiras, eu nunca fui condenado por absolutamente nada. Pesquise, Zucco, busque saber antes de contar mentira na televisão. É feio isso. Zucco, você é um desmoralizado. Tenha santa paciência. Eu é que, francamente, vim debater aqui por respeito às pessoas que estão nos assistindo, não por você. Aliás, tive mais ou menos 9, 10 vezes mais voto que você para Nossa, essa doeu. ser eleito deputado federal. Então, enfim. Agora, vamos tratar do que interessa, dialogar com você, Pedro, e com quem está nos assistindo aqui. Vamos lá. Anistia light, né, é uma tentativa fajuta e furada de construir um acordo onde não há acordo possível, Pedro. Não há, pura e simplesmente. Né? Nós vamos trabalhar para derrotar qualquer tipo de anistia, de redução de pena, de dosimetria. Isso é casuísmo para tentar passar pano para quem tentou dar golpe de Estado no Brasil e que tem que ser punido exemplarmente, né? Como o Supremo Tribunal Federal fez, né? Respeitando a soberania brasileira contra os ataques e as chantagens do Donald Trump, não se curvando a uma figura vergonhosa como Eduardo Bolsonaro, né, parceirinho do Zucco. Eduardo Bolsonaro que está lá debaixo da saia do Trump trabalhando contra o país, tem que ser caçado esse cidadão. Hugo Mota tem que botar a cassação desse cidadão para ser votada no Conselho de Ética e no plenário da Câmara dos Deputados. É uma vergonha, um covarde traidor da pátria continuar sendo deputado no Brasil. E nós vamos trabalhar contra a anistia, não pacifica ninguém, né? Porque o que pacifica o Brasil é golpista e para cadeia. Eu gostaria de falar que sobre a dosimetria não nos atende. Com um exemplo, como é que tu vai falar para Débora que o invasor, colega aqui em debate, se considera que é uma mãe que não tem passagem na polícia, tem 2 crianças e foi punida há 14 anos por escrever com um batom numa estátua? Como é que eu vou trabalhar a dosimetria com ela? Vou dizer que não são 14, são 10? Que não são 10, são 8? Que ela é uma golpista? Que ela queria ocupar a cadeira de presidente? Então nós temos que ter um entendimento, e é nesse sentido que a gente faz uma reflexão, que já tivemos 48 anistias nesse país. Inclusive, no final da década de 70, uma anistia onde houveram crimes imprescritíveis. Crimes de não só dano ao patrimônio, que aconteceu agora, mas assalto a bancos, sequestro de embaixadores, assassinatos. Essas pessoas foram anistiadas. Pessoas públicas que estão no poder. Dilma, José Dirceu, Rui Falcão, Lula, foram anistiados. Deputados, obrigada pela participação. Queria começar agora pelo deputado Zucco, para a gente falar um pouco mais sobre manifestações, deputados. O que a gente viu nesses protestos pelo Brasil? Fotos, né, dos deputados que votaram de maneira favorável, estampadas, né, em cartazes, uma crítica sendo feita. A pergunta é a seguinte: a esquerda erra ou acerta nessa estratégia? Há uma chance do governo ser prejudicado de alguma forma por uma retaliação dos parlamentares? Deputado Zucco. Olha, o que a gente viu ali foi, mais uma vez, atores, atrizes, cantores, inclusive alguns deles anistiados em outro momento, pessoas que foram lá cantar, fazer um showmício para tentar trazer, sim, algum tipo de público. E, com todo respeito,
as opiniões são sempre respeitadas, mas um público muito aquém do que a gente sempre colocou, tanto na Paulista ou em qualquer capital. Agora, tu precisar de cantor, de atriz, de ator, para levar público, e ainda pessoas que, sim, envolvidas, tiveram o benefício da anistia, demonstra com que a gente tenha, de forma madura, que debater sobre esse tema. A anistia pode, sim, virar a página. Não será dosimetria, ou não será imputando ainda mais punição para pessoas que, como eu disse anteriormente, não têm passagem na polícia, nunca foram punidos. Nós temos que ter um entendimento e conversar e dialogar, e cabe ao Parlamento Federal e não ao Supremo essa anistia. E a dosimetria, se tu fores avaliar, ela é mais inconstitucional do que a própria anistia. Nós estamos trabalhando com uma questão que envolve o judiciário. Quem tem que trabalhar a dosimetria, aí sim é o Supremo Tribunal Federal, e não deputados. Nós não somos formados em direito para debater se tem que ficar mais ou menos tempo. Então, fica aqui a clareza, que para mim ficou isso aí, até mesmo muito claro, quando se aparecem pessoas que foram anistiados, pedir para que não se anistie. Aonde está a coerência da justiça? Nós queremos justiça. Deputado Guilherme Boulos, quais podem ser os efeitos dessa estratégia da esquerda? Boa noite, Juliana. Eu acho que a estratégia foi extremamente correta, porque cada parlamentar que vota tem que se responsabilizar pelo seu voto. Simples assim. Aliás, na PEC da blindagem, eles, com medo disso, aprovaram voto secreto. É isso que eles querem. Eles querem acabar com a transparência porque não assumem as consequências das posições indefensáveis que têm. Aliás, o deputado não explicou por que votou a favor da PEC da blindagem, que blinda parlamentar criminoso e que 90% da sociedade brasileira é contra. O PL votou inteiro a favor da PEC da blindagem e boa parte do Centrão. Nós votamos contra. É isso que está em questão. E as pessoas que são representantes do povo, ou deveriam ser em cargos eletivos, têm que se responsabilizar pelas suas decisões. Ponto. Agora, Juliana, eu queria também desfazer uma confusão que o deputado tem colocado aqui. Fica confundindo anistias, né? A anistia do fim da ditadura militar, né, anistiou presos políticos, pessoas que foram torturadas, pessoas que foram perseguidas, censuradas por uma ditadura. O que eles estão defendendo hoje é anistia para quem tentou dar golpe e instaurar uma ditadura no Brasil. É o oposto. Eles usam o mesmo nome para criar uma confusão nas pessoas. Mas basta saber um pouquinho de história, não precisa ser deputado, só saber um pouquinho da história brasileira para ver, inclusive, que eles defendem quem torturou. Bolsonaro tratava Brilhante Ustra como herói. Gente, Brilhante Ustra torturava mulheres com ratos na vagina. Precisa dizer algo mais? E é tratado como herói por eles. Sim. Então, é disso que se trata, né? Por isso, nós estamos trabalhando para derrubar a anistia, dosimetria, o que quer que seja, e para que esses que votaram a favor da PEC da blindagem respondam. Tem que responder, não adianta ficar inventando história. Tem que responder para os eleitores brasileiros porque querem blindar os próprios crimes com privilégio parlamentar. Leandro. Senhores, eu vou fazer a pergunta aqui que mais ou menos o deputado Guilherme Boulos já respondeu. Há diferença da anistia de 79 para a de agora? Deputado Guilherme Boulos. Minha velocidade sempre foi uma arma secreta. Botou pra cima, esquece. Uma diferença brutal. A anistia de 79, ela fez um acerto e um erro. Qual foi o acerto da anistia de 79? Fazer com que pessoas que estavam exiladas fora do país, presas e perseguidas politicamente, parlamentares que tinham seu mandato cassado, trabalhadores que foram perseguidos e demitidos na fábrica por se organizarem, com que eles fossem anistiados. Ok. Aliás, isso aconteceu em qualquer país que passou por uma ditadura militar. Olha a América Latina. Qual foi o erro daquela anistia de 79? Foi anistiar no mesmo pacote torturadores, generais e agentes da ditadura. Agora, o que eles chamam de anistia é justamente querer anistiar quem tentou dar um golpe de Estado, quem planejou matar o presidente da República eleito e ministro do Supremo. É comparar alho com bugalho, né? É o desconhecimento histórico e o oportunismo
que leva a esse tipo de comparação. São coisas totalmente diferentes. E se me permite, Leandro, no tempo que me resta, também fazer uma menção aqui às sanções que foram dadas hoje pelos Estados Unidos, à esposa do ministro Alexandre de Moraes e ao ministro da AGU, o Messias. Veja, é muita hipocrisia do governo do Donald Trump. Então, ele coloca numa lei violadores de direitos humanos para não dar visto. Para ele, o Benjamin Netanyahu, que está matando criança na faixa de Gaza em fila de comida, não é violador dos direitos humanos. O rei da Arábia Saudita, parceiro dele, né, que pega uma mulher porque tirou o véu da cara e está chibatada, esse deve ser um campeão dos direitos humanos. Violador dos direitos humanos é um ministro do Supremo Tribunal Federal que julga quem tentou dar golpe de Estado. É muita hipocrisia do governo Trump aliado a esses bolsonaristas. Sensacional, né, pessoal? Eu não disse para vocês que seria um atropelo? Guilherme Boulos pegou o despreparado do Zucco e bateu na cara dele com luva de pelica, com argumentos, e o Zucco ficou desestabilizado, como vocês viram ali, né, pessoal? Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse debate que ocorreu. Deixe a opinião de vocês aqui sobre o que vocês acharam. Não saiam do vídeo sem deixar o seu like, se inscreva no canal aqui para nos ajudar. Logo mais eu volto com mais notícias. Um abraço a todos, pessoal, e até mais. Um ótimo dia a todos. Logo mais a gente se vê aqui no canal.